Memória RAM, disco rígido, placa de vídeo, placa de áudio, Wi-Fi. Cada computador tem a sua especificação determinada. Mas existe uma coisa que serve para todos, sem a qual nenhum deles funcionaria: o sistema operacional. É isso aí. Sem ele, hardware nenhum opera. E é sobre isso que nós vamos falar hoje: os maiores sistemas operacionais disponíveis no mercado e as diferenças entre eles. O computador pessoal, ou PC, do inglês Personal Computer, é um equipamento praticamente inútil sem o sistema operacional instalado. Toda vez que ligamos a máquina, o sistema operacional é carregado na memória RAM a partir do disco rígido. E só então o usuário pode trabalhar normalmente. É o sistema operacional que administra todos os componentes físicos do computador: memória, discos, processador, placas, etc. Desde a década de 1980, o Windows é entre os sistemas operacionais o mais utilizado nas estações de trabalho. Antes dele, havia o MS-DOS. Hoje, os sistemas operacionais são outros. Mas será que no dia a dia as pessoas estão ligadas no sistema operacional utilizado em suas máquinas? Eu acho que vale a pena perguntar. Vamos lá? Qual sistema operacional você usa no seu computador? É o Windows 7. No trabalho é o macOS da Apple e em casa é o Windows. Microsoft é o que eu utilizo em casa e na empresa também. Eu uso o Leopard. Geralmente com softwares Linux e Microsoft. Pois é, deu pra ver que quando o assunto é sistema operacional, cada um tem a sua preferência. Agora, que tal se a gente conhecesse um pouco mais de cada um desses sistemas, hein? Vamos lá? Presente na maioria das estações de trabalho utilizadas por usuários corporativos e domésticos, o Microsoft Windows se popularizou graças à sua interface amigável com o usuário, quer dizer, por ser fácil de usar. A partir do lançamento do Windows, uma nova categoria de usuários começou a descobrir as facilidades da informática. Passou a ser necessário apenas um clique para executar as tarefas no computador. Assim, muitos fabricantes de software viram no Windows uma oportunidade de criar programas específicos e, é claro, ganhar com isso. O Windows ele traz a possibilidade de você trabalhar com qualquer tipo de aplicativo. É uma plataforma que abre para qualquer tipo de segmento. Então, se você tem um aplicativo gráfico, ele vai rodar muito bem dentro do Windows. Para o usuário doméstico, funcionalidades como, por exemplo, utilizar um gerenciador de vídeos, um gerenciador de fotos, ou até mesmo poder gerenciar os programas da televisão que ele pode gravar dentro desse Windows. No caso do corporativo, você tem um controle centralizado de todas as suas máquinas, das políticas que você tem nas suas máquinas e mais também a segurança avançada dentro dessas máquinas. A gente tem hoje um antivírus, o Security Essentials, que vai garantir essa segurança da máquina e também uma navegação segura, opções onde os pais vão ficar mais tranquilos de deixar os seus filhos navegarem na internet com uma série de opções de segurança, que é muito positivo. No caso de empresas, você tem uma série de características de gerenciamento que vão garantir a segurança dessa máquina e evitar qualquer tipo de problema na máquina. Mas além do Windows, que está presente em mais de 90% dos computadores domésticos e de empresas, existem outros sistemas operacionais importantes. Veja o download que vem por aí. Assim como a Microsoft desenvolveu o Windows a partir do MS-DOS, a Apple também desenvolveu seu sistema operacional, o macOS, com base em um sistema operacional mais antigo, o Unix. Famosa por sua preocupação com o design e a funcionalidade, o foco da Apple é facilitar o trabalho do usuário, sempre com uma bela apresentação da interface. O macOS foi o primeiro sistema operacional do mundo a permitir o uso de janelas gráficas e de mouse. Hoje, ele é o sistema operacional adotado pela maioria dos designers, justamente pelo seu alto desempenho aliado à arquitetura focada em aplicações desse tipo.
Bom, o sistema operacional do macOS nasceu em 1984, oficialmente, junto com o Macintosh. Foi o sistema que inaugurou a interface gráfica, a analogia da vida real com o computador, que tornou o uso do computador agradável para pessoas que não conhecem computador. A presença do Apple, em comparação com o mercado geral, é pequena. A grande demora se deve pelo fato da Apple ter se voltado muito para o mercado criativo nos anos 80 e 90, e essa amarração que existe entre o sistema operacional e o Apple, o Macintosh no caso, se deve por uma questão de qualidade. A Apple conhece seu hardware e conhece seu software, então ela garante que o computador que ela fabricou vai rodar as próximas versões. E ela também sabe o que vai acontecer com aquelas que eventualmente têm algum problema. Ou seja, uma questão de controle de qualidade. A razão pela qual não existe vírus para o Mac se deve ao fato dele ser baseado hoje em cima do Unix. Ou seja, se um vírus quiser se instalar nele, eu vou ter que autenticar e falar, ok, eu autorizo. Isso dá uma segurança sem precedentes no sistema. Bom, até agora nós vimos sistemas operacionais desenvolvidos por empresas privadas, como a Apple e a Microsoft. Ou seja, o usuário tem que pagar para obter uma licença de utilização. Agora nós vamos conhecer um open source, que em inglês quer dizer código aberto. Isso é, um sistema que pode ser utilizado livremente por qualquer pessoa. Estamos falando do Linux, software sem custo para o usuário, desenvolvido por um conjunto de internautas do mundo todo que se reúnem virtualmente e criam partes do código Linux e que no final são integradas e disponibilizadas para todos. Sobre o Linux, há algo muito importante a saber. Trata-se de um sistema operacional baseado em comandos, assim como era o MS-DOS. E por isso, ao instalá-lo em um computador, teremos apenas uma tela preta com caracteres brancos e um cursor piscando. Mas graças a muitos programadores dispostos a ajudar as comunidades de softwares livres na internet, hoje há várias interfaces gráficas para Linux. São programas que rodam nesse sistema operacional e possibilitam ao usuário utilizar janelas, mouse e outras facilidades, como fazemos no Windows. Um exemplo desses softwares baseado em Linux é o Ubuntu, utilizados em notebooks, desktops e servidores de rede. O Linux está muito presente no mercado de servidores de rede por algumas razões, né? As pessoas não se interessam em saber que sistema operacional está rodando aquele servidor. Elas estão interessadas no serviço que aquele servidor está provendo. Hoje em dia, com as distribuições amigáveis que existem, que foram lançadas, há uma preocupação cada vez mais forte de tornar o Linux acessível a qualquer usuário comum. De fato, o Linux é um sistema livre de vírus, né? Não que seja impossível criar vírus para Linux, mas a propagação desses vírus é muito mais difícil num sistema como o Linux, num sistema Unix, do que em outros sistemas proprietários. Quando a gente compra um computador, aquele hardware, o preço da licença de uso está embutida no preço final do computador, o que não acontece quando a gente compra um computador com um sistema Linux. É isso aí. Hoje nós vimos que sem um sistema operacional, seja ele Windows, macOS ou Linux, essa galera aqui não decola. Cada sistema operacional possui as suas particularidades e vai se adaptar da melhor forma àquele que é o objetivo do usuário. Vimos também que os sistemas podem ser desenvolvidos por empresas privadas ou por comunidades de acesso livre, como é o caso do Linux. Isso acaba refletindo no preço final de cada computador. Bom, mas essa conversa de software livre ou proprietário é assunto para um próximo encontro nosso. Por hoje ficamos por aqui. Tchau!